O Herói Anônimo, uma história emocionante de sacrifício silencioso. Em uma pequena vila situada entre as montanhas dos Andes, vivia um homem chamado Ricardo, que levava uma vida humilde e simples. Ricardo era um ferreiro, e seu trabalho era forjar ferramentas e utensílios para os moradores da vila. Ele não era uma figura proeminente, mas era amado por todos devido à sua dedicação e bondade. Ele vivia sozinho em uma pequena casa à beira da vila, depois que sua esposa, Helena, faleceu de doença muitos anos atrás. Ricardo carregava um grande segredo que nunca compartilhou com ninguém. Todas as noites, após terminar seu trabalho na forja, ele costumava escrever cartas emocionantes para Helena. Essas cartas nunca foram enviadas, mas era a maneira que Ricardo encontrou para manter vivo o amor que sentia por Helena. Ele guardava essas cartas com carinho em uma velha caixa de madeira que Helena amava. Certa vez, a vila foi atingida por uma grande enchente. As águas torrenciais desceram das montanhas, destruindo tudo em seu caminho. Os moradores, em pânico, tentaram salvar o que podiam e fugir para lugares seguros. Ricardo, com sua força e habilidades de ferreiro, não hesitou em se lançar nas águas para ajudar as pessoas. Ele salvou muitas vidas, levando-as a lugares seguros, apesar do risco de perder a própria vida. Durante o resgate, Ricardo encontrou um menino chamado Mateu, preso em um galho de árvore no meio da correnteza. Sem hesitar, ele nadou até o menino, resgatou-o e o levou para a margem. No entanto, devido ao cansaço extremo, Ricardo não conseguiu salvar a si mesmo. Ele foi arrastado pela correnteza e desapareceu na escuridão, deixando a vila em choque e tristeza. Após a enchente, quando as águas recuaram, os moradores começaram a procurar por Ricardo. Eles esperavam encontrá-lo vivo, mas todos os esforços foram em vão. Ricardo sacrificou sua vida para salvar os outros, e a vila perdeu um herói silencioso. Nos dias seguintes, os moradores organizaram uma cerimônia para homenagear Ricardo. Eles não o lembravam apenas como um ferreiro dedicado, mas como um herói que se sacrificou por eles. Durante a cerimônia, Mateu, o menino que Ricardo salvou, fez um discurso. Ele contou o momento em que Ricardo o resgatou e expressou sua gratidão eterna ao homem corajoso. Mateu disse: Ricardo nos ensinou uma lição sobre bondade e sacrifício. Ele é um verdadeiro herói, mesmo que nunca tenha desejado ser chamado assim. Depois da cerimônia, Mateu foi até a casa de Ricardo para expressar sua gratidão pela última vez. Ao entrar na pequena casa, Mateu encontrou a velha caixa de madeira contendo as cartas que Ricardo escreveu para Helena. Mateu sentiu o profundo amor e solidão que Ricardo viveu. Ele decidiu que não deixaria a história de Ricardo ser esquecida. Mateu levou as cartas para a vila e leu-as em voz alta para todos. Cada carta continha sentimentos sinceros e amor incondicional que Ricardo tinha por Helena. Os moradores ouviram em silêncio, sentindo o sacrifício e o amor que Ricardo tinha por eles. As cartas despertaram em cada um deles um profundo respeito e admiração pelo ferreiro silencioso. Mateu e os moradores decidiram construir um pequeno monumento em homenagem a Ricardo. O monumento não era apenas um símbolo de coragem e sacrifício, mas também um lugar onde as pessoas podiam ir para lembrar e aprender com o exemplo dele. Eles também colocaram a velha caixa de madeira e as cartas sob o monumento, para que todos pudessem ler e sentir o amor e o sacrifício de Ricardo. Os anos passaram, e a história de Ricardo, o herói anônimo, tornou-se uma parte indelével da história da vila. Sempre que alguém enfrentava dificuldades, os moradores lembravam de Ricardo e se inspiravam em sua coragem para superar os desafios. Eles ensinavam a seus filhos sobre a história de Ricardo, sobre sacrifício e amor incondicional. Mateu, crescido com gratidão e respeito por Ricardo, tornou-se um professor. Ele ensinava seus alunos não apenas com conhecimento, mas também sobre bondade e sacrifício. Ele sempre contava a história de Ricardo, o herói que salvou sua vida e a de muitos outros na vila. Mateu queria garantir que o espírito de Ricardo vivesse em cada geração. Embora Ricardo tenha partido, seu espírito e exemplo continuaram vivos nos corações dos moradores da vila. A pequena vila entre as montanhas dos Andes não era conhecida apenas por sua beleza natural, mas também pela história emocionante de um ferreiro silencioso que se tornou um herói no coração de todos. O monumento de Ricardo estava lá, silencioso mas imponente, assim como o homem que ele representava. Sempre que alguém chegava e lia as cartas sob o monumento, sentia o amor, a coragem e o sacrifício de Ricardo.
E assim, a história do herói anônimo era continuamente contada, inspirando amor e compaixão em todos. A vida continuava, mas para os moradores da vila, Ricardo não era apenas uma parte do passado, mas uma luz guia para o futuro. Os valores que ele deixou não só os ajudaram a superar dificuldades, mas também os uniram, criando uma comunidade forte e amorosa. A história de Ricardo, o ferreiro silencioso e corajoso, sempre seria uma parte essencial do coração de todos, um testemunho do sacrifício silencioso e do amor incondicional. Amor através das cartas. Laura é uma jovem que vive em uma pequena cidade no sul da Itália. Ela trabalha em uma antiga livraria da família, onde frequentemente encontra e conversa com clientes apaixonados por livros. Certo dia, enquanto organizava o depósito, Laura encontrou uma velha caixa de correio cheia de cartas não enviadas. Essas cartas foram escritas por uma mulher chamada Rosa, destinadas ao seu amado Marco, que morreu na guerra muitos anos atrás. Laura abriu as cartas e começou a ler cada linha. Ela sentiu a dor, a saudade e o profundo amor que Rosa tinha por Marco. Cada carta continha desabafos, palavras de amor não ditas e sonhos inacabados. Laura ficou profundamente emocionada e decidiu fazer algo para homenagear o amor e o sacrifício de Rosa. Durante o processo de descoberta, Laura decidiu compartilhar a comovente história de amor com o público através de leituras de cartas na livraria. Ela começou a organizar pequenos encontros onde lia as cartas de Rosa e compartilhava as emoções e histórias por trás de cada uma delas. Esses eventos logo atraíram o interesse de muitas pessoas, desde idosos em busca de memórias, até jovens que queriam entender mais sobre amor e sacrifício. Um dia, enquanto se preparava para uma dessas leituras, Laura recebeu uma carta de uma estranha chamada Júlia. Júlia escreveu que era neta de Rosa e havia encontrado as cartas enquanto organizava a casa de sua avó. Ela soube que Laura estava compartilhando a história de Rosa e queria se encontrar para compartilhar mais sobre a vida de sua avó. Laura e Júlia se encontraram na livraria. Juntas, elas relembraram memórias de Rosa, sobre o amor que ela tinha por Marco e sobre a vida difícil que ela levou após perder seu amado. Júlia contou que Rosa viveu uma vida significativa, sempre ajudando os outros e mantendo a fé no amor, apesar de todas as dificuldades. As leituras de cartas de Laura rapidamente se tornaram um evento regular, recebendo forte apoio dos leitores. Muitas pessoas encontraram empatia e inspiração na história de Rosa e Marco. Esses encontros não eram apenas um evento cultural, mas também uma ponte entre o passado e o presente, unindo corações que compartilham os mesmos sentimentos. Você já encontrou cartas ou relíquias do passado que trouxeram fortes emoções e significados especiais para você? Como você pode homenagear as histórias e memórias de outras pessoas em sua vida?